Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma série nova, uma série sobre perspectiva. Esse vídeo faz parte aqui do conteúdo que eu vou fazer para a área de membros do canal. Ele está público agora, você está vendo ele público. Talvez ele entre só para os membros em algum momento, mas eu quero que ele seja uma boa introdução à perspectiva para todo mundo. Então, nesse período agora, vou deixar ele aberto para atingir um número maior de pessoas possível, tá? Quem conhece o canal, quem conhece meu trabalho, sabe que eu já falei muito de perspectiva, tem 50 horas de conteúdo de perspectiva gravado aqui no canal. Vocês podem olhar lá, playlist aprendendo perspectiva, playlist aplicando. Usei muito o How to Draw e o Frame Perspective 1 como base, porque me ensinaram muita coisa. Quem também acompanha o trabalho sabe que eu aprendi perspectiva com o Eric Olson na New Masters Academy. Vou deixar alguns links aqui embaixo, quem quiser conhecer mais. E na Normal Workshop com o Gary Meyer. Então eu fiz muita coisa na época que eu estava estudando. Tem inúmeros vídeos aqui no canal também falando dessa trajetória, né, do meu aprendizado. Então tem guia de estudos, tem essa parte do Foundation Patreon, que eu também estudei bastante coisa deles, Dynamic Sketching, qual a relação com os fundamentos do desenho, como explorar, né, começar e aí depois ir para frente com outros livros, design de cenário, aplicação, tem muita coisa que eu falei aqui no canal. Mas agora eu quero ir de uma forma muito mais lúdica. Na época que eu estava estudando, eu estava focando bastante nesse lado bem técnico, né? Como é que o pessoal lá do Art Center, da FZD, aprendem. Agora eu quero dar um passo para trás e pegar alguns conteúdos que são um pouco mais lúdicos, eu acho que é a melhor palavra, mais acessíveis, tanto do ponto de vista financeiro, né? Porque estão em domínio público ou estão quase lá e aí, consequentemente, tem um preço mais baixo, são livros antigos, quanto acessíveis em termos de conteúdo, mais passo a passo e menos pesados. Se alguém aqui já passou pelo meu conteúdo de How to Draw, eu faço todos os exercícios lá, tem alguns exercícios que eu acho que nunca deveriam ter existido no livro e tal, mas também queria até que vocês compartilhassem aqui a experiência de vocês que já passaram por lá, mas é um conteúdo muito denso, muito complexo. Eu quero ir um passo de cada vez. E para isso, eu vou usar principalmente o Perspective Made Easy, do Ernest Norling. Eu acho que esse vai ser a base de muita coisa que a gente vai falar aqui. Também vou pegar algumas coisas do Creative Perspective for Artists and Illustrators, do Ernest Watson, que é um livro muito bacana. O trabalho do Watson é muito legal também, quero falar mais a respeito. Tem a editora, né, Watson e Guptill, o Arthur Guptill, também é um artista incrível com vários livros em domínio público. Vou voltar nesse assunto mais para frente. E o Successful Drawing do Loomis, também pegar algumas coisas em termos de estrutura. Eu acho que tem muita coisa legal ali que eu ainda não trouxe a discussão ao longo dos anos. O Loomis já teve em domínio público e depois voltou. É uma coisa meio louca, porque mudou muito a regra de domínio público, principalmente nos Estados Unidos. Então, é onde é publicado. Então, a gente tem essa questão. Acho que eles vão ficar em domínio público só para lá para os 2030 e poucos. Assim. Mas, estamos chegando lá também. Então, espero, como eu falei no meu outro vídeo, por mais 10 anos de brushwork, a gente vai estar lá nos 35. E isso aí vai estar domínio público, que eu acho que vai ser incrível. Tá? Mas falando aqui de Perspective Made Easy, né, nesse primeiro vídeo hoje, que vai ser um vídeo mais longo, eu quero falar principalmente desses primeiros 3 capítulos. Né? A linha do horizonte, o que são pontos de fuga, né? A relação da linha do horizonte com a altura do olhar, né? O eye level. Eu vou falar vários termos em inglês, porque eu acho que é bom, né? Principalmente porque muito da literatura está em inglês, então quando vocês forem fazer referência, procurar coisa na internet, ver vídeo de canais gringos e tal, a mesma linguagem vai ser. Né? Então, o segundo capítulo é essa parte da relação do eye level, né, com o desenho de perspectiva. E isso é muito importante. Se eu tiver uma coisa que eu quero que vocês saiam do vídeo de hoje, é entendendo e procurando onde está a linha do horizonte.
Os pontos de fuga, na verdade, mais em termos da velocidade que as linhas estão convergindo. A gente não vai entrar em falar de lente aqui, mas vai pincelar, e ela é muito importante, essa discussão da lente. Eu vou voltar nos próximos vídeos. E também que vocês entendam a relação do olhar humano. Onde está o observador na pintura, no desenho, na fotografia, onde que eu estou. E até no dia a dia, você olhando pela sua janela, se você mora num prédio principalmente, você vai perceber que a linha do horizonte está bem na altura de onde você está. E aí depende, se o prédio está numa colina ou ele está no chão meio plano, sua cidade é mais cheia de relevo ou não, ela é mais plana, isso vai mudar muito a relação com o que você está vendo. Eu quero educar o olhar com relação à linha do horizonte e à altura do olhar humano. Tá? E a gente, claro, vai falar, como vai falar de pontos de fuga, a gente vai falar dessa convergência, nessa conversão aí eu acho que convergência é a palavra melhor, para os pontos de fuga. Né? Então, linhas paralelas, como vemos ela e como que elas vão, né, para o ponto de fuga, na relação de uma perspectiva de um ponto. Não vou complicar demais, a gente está aqui com vários exemplos de 2 pontos também, mas eu vou explicar um pouco mais a relação de um ponto, porque ela é simplificada. Mas antes de mergulhar nesses conceitos todos, né, eu peguei essa imagem na internet aqui, é um ponto que o Ernest Norling ele levanta no começo do Perspective Made Easy, que é entender que perspectiva é só essa estrutura. Né? Aí numa construção de uma ponte tem toda uma estrutura onde vai jogar o concreto em cima. Esse é o desenho, essas são as linhas de perspectiva. Essa madeira toda vai embora. Essa madeira toda não vai estar aí. Vai estar a ponte bonitinha, não importa se ela vai ter ornamentos ou não, como é que vai ser, quão complexa vai ser, qual material que ela vai ter, luz e sombra, onde é que ela vai projetar sombra, não interessa. Essa estrutura está aí para dar a base para o que vai vir depois. E vamos pensar a perspectiva assim. Muita gente me perguntou ao longo dos anos, principalmente com o conteúdo do How to Draw e Scott Robertson, que é muito mais matemático, né? O Gary Meyer vai nessa linha matemática, o Eric Olson um pouquinho também, que tudo tem que ser construído matemático, não sei o que e tal. Eu sempre falo, esse é um processo de aprendizado. Até porque essa estrutura, se você pegar um Kim Jong-gi, sempre é legal usar o exemplo dele, porque ele fazia tudo de cabeça. Ele botava caixas em perspectiva na cabeça dele e dentro da caixa ele desenhava o que ele precisava. Então a estrutura dele, né, da construção, a base da construção dele era toda mental. Não aparecia no papel, não tem as linhas principais. Não vamos achar que o normal é isso, tá? O normal da maioria dos artistas que eu já vi ao longo de 15 anos aí envolvido com arte é você ter um underdrawing, você fazer um rascunho e você ir melhorando as linhas por cima. Então você resolver muita coisa nessa estrutura inicial e depois você ir melhorando. E muita regra também para quebrar. Né? O próprio Ernest Norling até trouxe para a gente dar uma olhada na cara do homem, porque eu acho muito legal humanizar. Né? Não é só um livro que vai te ensinar a perspectiva. É o trabalho de educação de uma pessoa que existiu em algum momento ali, final do século XIX, até recentemente, 1974, aí, estava produzindo. E dá para ver nos desenhos dele que ele usou muito dessa estrutura, né? Principalmente esses aí que estão no Perspective Made Easy, são, né, exemplos reais do livro. Mas se você for ver o trabalho dele, eu pesquisei, é difícil achar, tem pouca coisa dele na internet, mas as pinturas dele iam para uma linha muito mais desconstruída, que tinha os conhecimentos da perspectiva atmosférica, da redução das coisas, então elementos que estão mais distantes, eles aparentam ser menores, né? Então tem toda essa coisa da convergência, mas ela não é linear, ela não está ali na cara e algumas coisas são exageradas, né? Você pega alguns murais que ele fez, você vê que as figuras têm até uma relação um pouco disforme, mas tem alguns conceitos da perspectiva que você consegue ver, né? E foi numa linha completamente diferente. Então é interessante ver que isso é só a base, tá? Um outro ponto muito importante que ele fala no começo do livro, eu peguei essa outra imagem na internet para ilustrar, que eu acho que é o começo do que a gente vai falar aqui hoje, é o ponto de vista. Né? Ele fala ponto de vista de uma criança,
Você vê a criancinha aqui, a altura do olhar dela é mais ou menos na altura da coxa das pessoas. E vai ser sempre. Nesse caso aqui, a câmera ainda está mais baixa, a câmera está no chão. Né? Então você vê que a linha que é do horizonte, lá depois a gente vai falar mais disso, está passando na altura do tornozelo das pessoas. Né? Então a câmera está apoiada no chão. Isso muda completamente a perspectiva. É igual uma pessoa muito alta, ela vai ver só o topo das cabeças das pessoas que estão à sua volta, né? E a criança vai ver só a altura da cintura. Né? Para quem tem idade parecida comigo, vai lembrar da Vaca e o Frango, que a gente só via até a altura da cintura dos pais da Vaca e o Frango, né? Que é uma perspectiva bem de criança, né? Desse a gente não via. Aí eles até falavam, brincavam, né? O outro lado, vamos ver o outro lado dos pais da Vaca e o Frango. Aí virava de costas. Assim. Então, enfim, se você não conhece isso, você é bem novo e tá tudo bem. Mas é um exemplo que a gente via nos desenhos animados também, usando esse conceito do ponto de vista. E a gente vai bater muito nessa tecla aqui hoje. Então vamos lá. Como eu falei, o livro está em domínio público, então nós vamos usar várias coisas dele aqui para aprender. Claro, não vou compartilhar o texto aqui, né? Quem quiser comprar o livro físico tem um preço super acessível. Eu estava em R$50 esses dias, estava em promoção. Ao mesmo tempo que ele está na internet, tem até versão traduzida. Eu não achei o link para essa versão traduzida. Se alguém tiver, por favor, posta aí nos comentários que eu coloco na descrição, tá? Mas é basicamente, né? O que ele está apresentando aqui é entender que um desenho bidimensional, né, desse tijolo, que ele usa bastante o conceito do tijolo no livro, quando você muda ele para tridimensionalidade, a gente está usando alguns artifícios para dar essa ilusão do tridimensional, né? Porque na verdade a gente continua no plano do papel. Então tudo na perspectiva é meio que uma ilusão, é como se a gente estivesse vendo ali numa janela, né, o mundo, né, que fica bidimensional. Claro, na janela, se a gente muda de posição, muda tudo o ponto de vista que a gente está. Então ainda é tridimensional. É como se fosse numa foto, tá? A gente está olhando algo que é tridimensional ali no plano bidimensional. Então a gente vai usar esses artifícios da perspectiva para roubar no jogo e dar essa sensação. E tudo começa na linha do horizonte, né? Se você está numa praia, se você está num espaço muito aberto, principalmente plano, que não tem muitas montanhas ou inclinação e tudo mais, você consegue ver a linha do horizonte lá na frente. Para quem acredita aí que a Terra é plana, vê o limite da Terra lá na frente. Mas já aproveita e desacredita disso. E se for terraplanista também, não assina a área de membros, por favor, porque não quero você lá, tá? Obrigado. Mas essa linha do horizonte, na verdade, ela é um infinito, vamos dizer assim, algo que está muito longe. Também não quero ficar mergulhando nos fatores ópticos, porque que isso existe, mas principalmente nesses exemplos aqui do trilho do trem, quando você olha o trilho do trem de cima, você vai ver essa madeira aqui de um tamanho, e quando você olha para frente, você começa a perceber que ela vai ficando menor, até que ela vai ficar tão pequena que é imperceptível a diferença e ela vai se encontrar num ponto lá na frente. Mesma coisa que está acontecendo aqui, a mesma coisa que está acontecendo aqui, e a mesma coisa também que acontece aqui quando visto de cima. Eu acho que é super importante pensar, e aí a gente já começa nessa questão, onde está o observador. Quando uma pessoa está em pé em cima do trilho do trem, a linha do horizonte vai estar exatamente, passando lá pela cabeça dela, na altura dos olhos. E tudo que vai aparecer na cena vai ser relativo a isso também, porque é a posição onde está o observador. Nesse caso, como tem uma figura na cena, o observador está ainda mais atrás, só que está vendo da mesma altura, porque está batendo com o olhar da pessoa que está na frente em uma superfície plana. Sempre importante falar disso. Quando tiver inclinações, tudo vai mudar. Mas você pode ver que a árvore vai passar também na mesma altura se ela estiver no mesmo plano. Se não tiver uma queda aqui, e aí é um plano inclinado. A gente vai falar disso muito mais para frente, mas é só para vocês entenderem. Até uma questão que, para mim, essa imagem aqui está um pouco errada, porque parece, até pelo tamanho do trilho do trem, que eu estou bem baixo. Aqui, assim como a gente viu ali na imagem da criança, parece que a câmera está praticamente no chão, ou deitada quase no chão. O observador está agachado, ou pelo menos sentado, ou até, eu diria que até mais, até deitado, pelo tamanho que está dando a impressão disso estar. Imagina você num trilho de trem tirando uma foto. Ele vai estar
Se você, quanto mais próximo você deitar do chão, mais você vai ver o tamanho disso aqui próximo do tamanho real, mesmo que aquilo tem, que essa madeira tem aqui do trilho. E quando você olha essa casa aqui, se eu vejo mais ou menos a mesma altura, né, tá passando mais ou menos na altura de uma cintura ou do peito de alguém, né? Pensar que essa aqui é a altura do chão até a linha do horizonte. Então a linha, em vez de estar passando pelo olhar, se eu estou deitado no chão, ela tinha que estar passando mais ou menos no tornozelo. É a mesma coisa que a gente viu naquela imagem da criança. Eu vou voltar a falar de escala e de transferir medidas e tal lá na frente, mas aqui é só para começar a cutucar essas coisas na cabeça de vocês. Então, para essa altura aqui, até a linha do horizonte, ser mais ou menos até o peitoral de alguém, essa casa ela vai ter que estar um pouco para baixo da linha do trem. Então ela vai ter que ter um declive aqui, por talvez um morrinho. E isso às vezes acontece com linha do trem mesmo, ela é elevada com relação. Então você tem aqui, né, a linha da casa, e aí você tem um morrinho, e aí a linha do trem começa aqui em cima. Então é possível que seja esse o caso, mas pode ser um erro também aí do desenho, né? Fazendo um monte de ilustração rápido, não se olhou para isso. O que eu acho difícil. Né, porque até ele explica exatamente esse ponto lá na frente. Só que não ficou muito claro que existe esse declive aqui. Podia ter deixado um pouquinho mais claro no desenho, principalmente se tivesse sobreposição de alguma coisa. Por exemplo, se a casa, uma parte da casa estivesse aparecendo por baixo e sendo encoberta pela linha do trem. Aí ficaria um pouquinho mais claro. A gente vai chegar lá. Se você estiver vendo de um avião, né, você vai estar muito acima, então você vê que a casa... Lá ela já aparece muito abaixo, essa outra casa com a árvore também. Só que ainda o olhar continua seguindo a linha da visão e a linha do horizonte. Ainda está na altura. Sugiro a quem mora num prédio, se você tiver acesso, né, a uma janela de um andar mais alto que o seu ou mais baixo, faz a comparação de onde que a linha do horizonte está passando. Eu moro no 7º andar. E a linha do horizonte está passando mais ou menos na altura do 7º andar dos prédios que estão aqui em volta. Alguns não, porque eles estão um pouquinho mais altos. E o que está exatamente do lado ele está um pouquinho mais baixo. Mas eu consigo ver mais ou menos onde que ela passa. Né? Então, faz o exercício vocês também, ou vai numa região mais alta da cidade e numa região um pouco mais baixa. Vocês vão ver que a linha do horizonte vai ser completamente diferente dependendo de onde você estiver. Aí a gente vai ver um monte de foto, arte e tal, para realmente cutucar esse ponto daqui para frente. Vamos começar por essa imagem aqui. Né? Eu não quero me aprofundar muito nela, a gente ainda vai voltar nela depois, mas eu acho que já é um começo, né, para a gente entender um pouco desses conceitos. A gente já consegue ver aqui que a rua ela meio que faz o papel da linha do trem, né? E ela está indo para um mesmo ponto lá no horizonte, um ponto no infinito, um ponto distante, né? Vamos pensar dessa forma. E a gente tem algumas outras linhas que parecem ser inclinadas aqui também. Então elas começam a ir mais ou menos na mesma direção. Quem já estudou um mínimo de perspectiva entende, né, que existe essa convergência. Não quero falar muito além aqui, mas quero que a gente comece a prestar atenção. Você vê que aqui a gente está num sistema que é mais ou menos ali de um ponto de fuga. Então a gente tem um ponto de fuga e tudo à nossa volta está indo mais ou menos na direção desse ponto. Não quero começar a explicar por que um ponto de fuga existe, como ele existe, a gente vai chegar nesse ponto. Mas aqui, esse lado, apesar da gente não conseguir ver tanto, essa face que está virada para a gente, as linhas ficam praticamente retas e paralelas. Né, porque a gente está numa posição que é perpendicular a essa linha. Né? Perpendicular, a gente está indo reto em direção a essa linha. Né? Quem lembra dos ângulos lá de trás, é um ângulo de 90 graus. Né? É uma linha perpendicular. É como se fosse uma esquina de uma rua que é reta. Assim. Então, se a gente está olhando para um plano assim, essas linhas elas não vão convergir para lugar nenhum. Isso é um ponto de fuga. E claro, de novo, a gente vai voltar nessa questão depois. O que eu quero que vocês tirem daqui? Que existe uma linha do horizonte aqui que está, né, acontecendo essa convergência e que existe inclinação em linhas que no mundo real elas seriam retas, né, como as paredes aqui
tanto da base quanto do teto desses prédios que são bem retos, né? Não tem planos inclinados aqui, não era para ser inclinados, mas elas estão inclinadas indo para um ponto lá na frente. A gente vai começar a notar isso acontecer até a nossa volta, olhar os prédios principalmente. Hoje em dia as estruturas, né, na maioria das cidades são parecidas com isso aqui. A gente vê muita repetição e muitas linhas retas, o que facilita um pouco o entendimento da perspectiva. Então, vamos deixar os olhos abertos aí e, né, focar em aprender bastante sobre isso. Vou usar agora umas imagens do MASP para reforçar um pouco essa questão da altura do observador, né? Nós não vamos medir tudo certinho, mas de novo, a gente tem, mais uma vez, né, a linha, quase que uma linha férrea aqui, né? Linhas convergindo. Não necessariamente a Paulista é 100% plana nesse ponto. Eu acho que é, mas eu não tenho certeza se ela tem algum tipo de inclinação mínima aqui. Mas a gente teria, né, esse sistema funcionando aqui e uma linha do horizonte que está mais ou menos aqui nessa altura, né? A gente pode ver que as figuras aqui do outro lado estão, né, certinhas. A gente pode ter um quesinho de inclinação na câmera, a câmera não está encostada num tripé, porque se você coloca num tripé, mesmo no tripé, às vezes ela fica meio inclinada, mas ela pode estar na mão de alguém, então ela tem um leve entortado assim, e aí a linha do horizonte ela vai começar a ser um pouco inclinada, né? Vamos dizer assim, tá? Depois a gente vai ver isso de novo, essa relação de inclinar a câmera, até para ajudar a dar uma sensação diferente na imagem. Quanto mais você inclina, né, mais dinamismo você gera. Então a gente vai voltar nesse assunto mais para frente, mas olhando aqui basicamente a gente consegue ver o mesmo sistema funcionando e a nossa altura seria a altura de uma pessoa, né? A gente está batendo no chão aqui com todo mundo. Se a gente olhar uma próxima imagem, a gente vê que a gente está muito mais alto. A linha do horizonte lá e a convergência, a nossa linha do trem aqui, né, ela está convergindo lá na frente. Então a gente vai pensar que aqui tem uma linha do horizonte. De novo, pode ter inclinação aí nessa imagem. Então a gente olha mais ou menos a altura que a gente está, ela vai bater com esse andar dos prédios aqui, né? Aqui tem umas descidas, né, logo na lateral do MASP. Então esse prédio você vai ver que parece que a gente está muito mais alto, lá para, sei lá, 12º, 15º andar. E aqui parece que é um pouquinho mais baixo, porque a gente está na altura da via, né? O começo do prédio está mais baixo, descendo uma ladeira. Então aqui estamos numa posição mais alta. Você vê o MASP aqui do lado, você vê a Avenida Paulista e o observador subiu, consequentemente a linha do horizonte lá no fundo vai subir também, né? E nessa última imagem aqui, ainda mais, né? Subimos mais um pouco de um outro ângulo, voltamos para aquele sistema lá que a gente tinha antes, estamos um pouco mais para o lado agora, vemos o MASP, mas a linha do horizonte ela vai estar lá na frente. Então a gente vê que a gente está agora acima desse prédio, né? Pensando onde ela está passando, se você pegar as linhas que estão convergindo aqui, algo mais ou menos assim, né? E nesse caso está vindo mais ou menos nessa direção, a gente vai ter uma linha do horizonte por aqui, mais ou menos. Estou fazendo no olhômetro e eu acho que a ideia é a gente fazer cada vez mais as coisas no olhômetro aqui. E aí a gente já vê que a gente está muito mais alto que a gente estava antes, está acima desse prédio que a gente tinha usado de referência. E agora dá para ver até a ladeira, ó. A ladeira desce aqui e a base desse prédio é mais baixa, né? Então, consequentemente, vai parecer que a gente está mais alto com relação a esse prédio do que um prédio que está na altura da Paulista, que é um dos pontos mais altos de São Paulo. Se ficarem dúvidas, pessoal, coloca aqui nos comentários, tá? Vou tentar ao máximo ajudar todo mundo e principalmente o pessoal que for membro, com certeza vai ter uma resposta aqui nas dúvidas, tá? E eu vou trazer essas dúvidas também em outros vídeos lá na frente. Então qualquer feedback vai ajudar a gente a responder mais lá para frente, tá? Vamos pegar uma pintura agora, né? Saindo um pouco do mundo da fotografia aí. Essa é uma pintura do Sargent, que eu até falei dela já num vídeo lá no canal gringo. Vou até trazer para quem tiver curiosidade. Hoje em dia acho que tem até tradução automática e tal. Mas aqui o Sargent estava pintando provavelmente dentro de uma gôndola. Ou ele estava sentado.
Tem uma área aqui, até fui lá, tive o privilégio de ir lá, e é legal de ver que a altura da linha do horizonte bate mais ou menos na altura do peito, né, das pessoas aqui. Você vê que bate para todas as figuras que estão na imagem. Né? E se você colocar a convergência, você vê que ela estava... Eu fiz a convergência de todos e coloquei um pouquinho até abaixo. No olhômetro eu tinha colocado um pouquinho mais acima. Mas é por aqui, é um desses dois. E a gente vai fazer cada vez mais isso, né? De colocar no olhômetro e ver se está batendo, medindo pelas inclinações. Mas se a gente pega essas linhas que estão indo, baseado até no que foi feito aqui no desenho, a gente consegue estimar um pouquinho onde é que está esse ponto de fuga. E você vê que a relação das figuras bate na imagem. Então é legal que não importa se for numa foto ou se for numa pintura, vai começar a funcionar. Pode pegar numa pintura até bem, não vou falar abstrata, né, mas que não respeita necessariamente os desenhos, que é uma pintura do Monet. Aqui eu fiz a mesma coisa, eu peguei algumas linhas que estão aparentes na imagem e achei mais ou menos onde está a linha do horizonte, que seria alguma coisa parecida com essa linha aqui, ou talvez até um pouquinho para cima. E é bem a altura do olhar de uma figura que está nessa varandinha aqui. Provavelmente onde o Monet estava pintando é uma varandinha igual a essa outra que está aparecendo aqui. Talvez até por isso colocou a varandinha, né? Porque tinha pessoas ali do lado, está acontecendo algum tipo de evento aqui. E ele estava ali pintando e a altura do olhar dele respeita a altura da varandinha. Então você vê que ele está numa altura com relação ao chão que a gente consegue até medir nesse outro prédio aqui, tá? Então espero que cada exemplo desse ajude a deixar um pouco mais claro essa questão, tá? Outro desenho aqui, desenho não, pintura. Eu falei desenho porque tem um desenho, né, um sketch que foi feito para essa imagem. Eu já estava pensando um pouco à frente. Mas dá para ver também, mais uma vez, as linhas. Né? Aqui vai ter uma convergência um pouco diferente porque esse prédio ele é inclinado. Né? Ele vem assim. Ele não é um prédio comum, né, que a gente está acostumado. Então você tem as linhas de convergência, elas respondem a uma linha do horizonte. Você tem o olhar das pessoas batendo. Na verdade, eu acho que a linha do horizonte vai ser, na verdade, um pouquinho mais baixa para bater com esses olhares, só que essa rua deve ter um pouquinho de inclinação, porque você vê que o olhar da pessoa lá na frente não estava batendo, então a rua pode ter um pouquinho de inclinação ou ser meio no meio do caminho, e tem algumas pessoas que vão ser mais baixas que as outras também, mas você vê que dá mais ou menos na altura que vai passar pelo olhar de todas as pessoas. Essa é a linha do horizonte porque estamos pintando provavelmente de pé na rua, olhando esse ambiente. E, claro, ou baseado num desenho que foi feito anteriormente, que bate também com a mesma estrutura de perspectiva. Mudou um pouquinho, talvez, o ponto de vista, né? Ficou um pouquinho mais esticado para baixo. Né? A gente vê que eu coloquei bem por cima ali, a gente vê que ficou esticado para baixo, mas que ainda assim continua respeitando as mesmas regras, não importa o tipo de pintura que você vai fazer. Peguei uma aqui mais atual, né, do Jamie Jones, que é um concept artist aí de filmes, games, né, trabalhou no Destiny muito tempo. Eu não sei nem do que é essa imagem, eu acho que é do Destiny. Se alguém souber, coloca aí nos comentários, por favor. A linha do horizonte aqui, eu fui lá pelo que dá para ver, né? Quando você está na praia, você consegue ver o mar, a linha do horizonte. Então, tem muita mudança de tom aqui, então eu não sabia o que era o céu, o que era o quê. Mas eu acho que é nesse ponto aqui na frente. E aí dá para perceber, eu vou deixar essa linha daqui, dá para perceber que a gente está num ponto que é bem inclinado. A gente vê essa prainha aqui, ó, e a gente está num ponto muito mais alto. Então, apesar da gente estar numa região, né, onde está o observador aqui na frente, que é praticamente só mar, água e relevo, a gente está no meio do nada, como se fosse uma visão de drone, né? A gente está quase que numa visão de drone. A linha do horizonte, que é a altura do observador, ela está muito mais alta do que essa prainha aqui, ó, tá batendo aqui em cima. É como se a gente pensasse assim, você tem essa montanha aqui, né, que vem, você tem essas casinhas aqui na encosta e você tem a praia aqui embaixo. E a gente ainda tem um declive aqui, porque você vê
que tem outras montanhas lá embaixo que estão lá embaixo. A gente consegue ver esse declive aqui, como é que ele funciona, até ver o próprio relevo aqui, que é mais ou menos o que eu tentei representar. Então a gente está acima dessa parte, né, numa altura aqui onde está o drone, que é mais ou menos bate, né, no meio desses edifícios que tem aqui. E com relação à linha do horizonte, a gente está ainda mais alto, né? A gente estaria nessa altura aqui, tá? Então espero que esteja ficando bem claro. Nós vamos encher o saco de bater nessa tecla, tá? Então fiquem tranquilos. Então vamos lá, ao relembrar algumas coisas desse capítulo. O Perspective Made Easy, ele sempre faz algumas voltas, né? Tem essas duas partes, que é relembrar e aplicar. Então gosto muito disso e a gente vai dar uma olhada e ler um pouco dos principais pontos. Então a gente usa a perspectiva quando está desenhando um tijolo para aparecer tridimensionalidade, que é algo sólido, né? O horizonte é a linha, né, de encontro entre o céu e a terra, né? O céu e o mar, dependendo. Quando você tem esse descampado que a gente consegue ver, é onde isso acontece. Vantage point, né, ou ponto de fuga, é onde a linha do horizonte, né, aonde no horizonte as linhas do trem lá aparentam se encontrar. É aquilo que a gente falou. Vai ficando menor até o ponto de que, na nossa percepção, eles se encontraram. Mas na verdade é que ele está ficando infinitamente menor lá na frente e o nosso olho fala, ah, beleza, se encontraram lá na frente. É um único ponto. Né? Mas na verdade tem muitos pontos pequenininhos que vai, né, chegando lá na frente. É o infinito ali pra gente, tá? E lá na frente, na verdade, quando tem a curvatura da Terra, voltando na questão, e a gente não conseguir ver mais, ele vai ser muito, muito pequeno, mas ele ainda não é um ponto. Mas a gente vê como ponto. Por isso que aparenta ser, tá? E o horizonte também é a altura dos nossos olhos. Não importa quão alto com relação ao chão você tiver. E o eye level, né, a altura do olhar, é a altura dos seus olhos. Não importa ou a altura do observador, a altura da câmera, dependendo do caso, não importa onde você estiver. E aí alguns exercícios que ele sugere, né, é desenhar um tijolo, uma caixa ou um livro. Já também antecipo, é legal vocês pegarem alguns elementos desses e guardarem, sei lá, chegou uma caixa de encomenda, guarda essa caixa para poder desenhar ela de múltiplos ângulos, né? Isso vai ser super importante, principalmente se tiver uma caixa que seja quadrada, um cubo, né? Que todos os lados são iguais, ou encontrar uma caixa que seja um cubo, já compra algumas ou guarda, que vai ser bem interessante. Caixa de sapato também funciona, livros também, vai ser bem legal para ser uma base para desenhar em múltiplas direções e entender um pouco mais. Se você estiver numa região mais descampada, né, seja no interior, área mais de fazenda, é que dependendo de onde você está, eu estou numa região que tem bastante montanha, então é difícil, não é plano. Mas principalmente se você estiver numa planície, assim, vai ser bem interessante. E se estiver perto do oceano também, com certeza vai ajudar a ver essa questão da linha do horizonte. E aí ir em diferentes alturas, como eu tinha falado, né, em cima de um prédio, na janela, né, do chão mesmo, e ver essa diferença acontecendo. Né, localizar os pontos de fuga, né, se tiver uma rua ou um trilho do trem, melhor ainda, né, e também fazer alguns desenhos para colocar isso em prática e começar a apanhar também, de não entender como é que funciona e sentir a necessidade da perspectiva. E dentro de um ambiente? A gente estava vendo exemplos agora externos, na praia e tudo mais. Isso super funciona. Como é que funciona dentro de um ambiente onde eu tenho menos, né, essa sensação do horizonte, das distâncias longas e tudo mais? Eu adoro esse exemplo, né, que é você imaginar como se tivesse na altura do seu olhar, né, de onde você está sentado desenhando, tivesse cheio d'água, né, onde as paredes estão cheias d'água. Isso é interessante ver que a linha, né, se você desenhar uma linha na parede, tiver algum ambiente que você consiga fazer isso, se você desenhar uma linha da parede na altura do olhar, não importa em que parede tiver,
ela vai ser, né, você desenha reto ela vai ser uma linha reta. Você vê que isso está acontecendo aqui. Tem uma linha na parede e ela mudou de uma parede para outra e continuou como uma linha reta na altura do olhar, porque ela está coincidindo com a linha do horizonte. Se a gente vê lá pela janela, e aqui tem um barquinho, né, tá na altura do mar, a gente vê que passa exatamente na linha do horizonte. É a altura do olhar. Se você vedasse um ambiente e enchesse d'água, ia acontecer a mesma coisa, ia estar nessa altura do horizonte ali, é onde estava tudo que está para cima da linha do horizonte, né, e que a gente vai ver a parte de baixo deles, né, você vê aqui no abajur, é muito claro isso, você vê a parte de baixo do abajur, tudo que está acima da sua linha do olhar e vai estar fora d'água. E tudo que está dentro d'água, a gente vai ver a parte de cima. Então você vê a base aqui, a gente está vendo a parte de cima, a gente não consegue ver a parte de baixo, a não ser que ela esteja acima do nosso olhar. Parece trivial, mas na hora de desenhar isso vai complicar um pouco. Mesma coisa o assento aqui, eu consigo ver o assento porque ele está abaixo da linha da visão. Se ele tivesse acima, se essa mesma cadeira tivesse aqui para cima, eu não ia ver o assento, eu ia ver a parte de baixo da poltrona. Né? Se eu pegar uma poltrona dessa e levantar acima do meu olhar, eu só vou ver a parte de baixo dela. Tá? Então isso vai ser muito importante. O exemplo da mesa aqui é muito claro e aqui tem, né, isolando só esse exemplo da lâmpada. Aqui você vê a parte de baixo, aqui você vê a parte de cima dessa região circular aí do objeto. Na mesa acontece a mesma coisa. Se o olhar estiver acima da mesa, eu vou ver o topo da mesa, o tampo. Se eu estiver abaixo, estou deitado no chão ali tirando uma foto ou fazendo um desenho, eu vou ver a parte de baixo da mesa. De novo, parece natural, mas a quantidade de desenho que eu vi que não entende esse conceito é enorme. Então presta atenção porque faz total sentido. Vamos olhar numa foto, então, né, e começar sem medir linha e fazer convergência e pensar em grid. Eu quero pensar só em 3 perguntas. Onde está a linha do horizonte? Mais ou menos. Né? A gente vai estimar um pouco. E quão alto está a linha da visão, consequentemente. Né? A gente já vai ter algumas dicas disso da própria imagem. Onde está o que está acima e o que está abaixo da linha do horizonte. Né? Uma vez que a gente achou onde ela está. Ou a gente vai pegar algumas dicas na imagem. E quão rápidas as linhas estão, quão rápido, né, as linhas estão convergindo. Então vamos pensar aqui. A gente está numa cozinha. Muito provavelmente essa foto está sendo tirada de pé. A câmera está na mão da pessoa. Então até pensando na porta aqui, a gente sabe mais ou menos onde estaria, né? Seria alguma coisa, sei lá, nessa altura mais ou menos. Estou chutando daralhaço, né? Sem pensar em nenhuma linha. A gente pode começar a pegar algumas dicas, né, baseado nessa imagem. O que a gente está vendo embaixo? Então vamos pegar a luminária, que a gente pegou o exemplo, e a mesa. Aqui também podemos considerar como uma mesa. Então a luminária eu estou vendo a parte de baixo, então ela está acima da linha do horizonte, certo? Até esse exaustor aqui, né, para sugar, não sei nem se é isso ou se é só para fins, né, de estética. Mas enfim, eu consigo ver a parte de baixo disso. Então quer dizer, a minha linha do horizonte vai estar abaixo daqui. Né? Eu estou olhando para cima se eu ver isso aqui. A mesa eu consigo ver o tampo, então ela está abaixo da minha linha do horizonte. A mesma coisa para cá, a mesma coisa para cá. Então eu já tenho várias dicas. Eu posso também começar a pensar em linhas e pensar nessa convergência. Essa linha aqui ela está convergindo para onde? Se eu pensar numa horizontal aqui, ela está convergindo para cima, né? Eu só peguei ela para seguir ali. Então a minha linha do horizonte vai estar mais alto aqui. Por outro lado, essa parte de cima começou a convergir para baixo. Então a minha linha do horizonte vai estar em algum lugar entre essas duas. E a gente começa a estimar aqui, né? A gente pode pensar que a gente vai ter essa linha, a gente vai ter essa linha aqui, a gente vai ter essa linha aqui. A gente podia continuar elas e achar o ponto de fuga aqui, consequentemente ter a linha do horizonte, ou a gente pode começar a sentir quão rápido elas estão convergindo e ter várias outras linhas aqui que estão convergindo aqui no meio. Você vê que a gente pode pegar essas daqui e tal,
e a gente começa a estimar mais ou menos, ó, vai estar até um pouco para baixo aqui, vai estar mais para cá, assim. Você viu que eu fiz aqui, ó, e vi que aquela linha está chegando muito perto, né? Então ela não é, porque se eu estivesse pensando na linha do horizonte, então ela vai ter que estar abaixo dessa aqui. Então ela vai estar mais próxima da de cima e vai convergir aqui. E você vê que começa aqui, já começa a inclinar para baixo e aqui inclinar para cima. Então a gente começa a ver que o sistema funciona e eu tenho mais ou menos onde está a minha linha do horizonte. A gente vai fazer isso na vida, tá? Para começar a entender melhor a linha do horizonte e como que ela funciona em termos de desenho. A gente vai ver vários exemplos, tá? Até encher o saco. Mas antes disso, vamos relembrar e aplicar, né, como o próprio livro fala. Então, a linha do horizonte é uma linha reta, né, através do desenho. Nem sempre ela vai ser horizontal, como eu falei. Ela pode ser inclinada, né, se a câmera estiver inclinada, se o desenho estiver inclinado. Vai gerar dinamismo, a gente vai ver isso mais para frente ainda nesse vídeo. Em um quarto, né, a gente pode riscar a parede e criar essa linha do horizonte ali. E aí tudo que tiver acima, a gente vai olhar para cima para ver. Tudo que tiver acima do olhar. Se eu precisar olhar diretamente para aquela coisa, eu vou olhar para cima. Se eu tiver que olhar para baixo, a coisa está abaixo da linha do olhar, né? Então, é muito importante, até lembrando, né, se encher d'água o quarto, tudo que estiver abaixo, né, a linha da água vai ser a linha do olhar. Tudo que estiver abaixo vai estar abaixo d'água. Então tem esse conceito. Tudo que estiver acima vai estar fora da água. E essa linha é a primeira coisa que a gente localiza quando a gente vai fazer um desenho, porque ela é base para todo o resto, né? E a última questão que ele traz aqui é uma questão de plano inclinado, né, que a gente vai ver mais para frente, porque às vezes a linha do horizonte que está sendo vista fora pela janela, ela pode ser de um plano inclinado, né? Então pode ter sei lá, uma ladeira na frente da sua casa e parecer que é um horizonte, mas na verdade não é. Aí vai ser diferente da linha do olhar. Então não confundir as duas coisas. E como exercício, o capítulo sugere esse desenho na parede, né? Ele fala para desenhar num quadro negro, mas uma forma legal de fazer isso é aqui na câmera, né? Tem essas fitas crepe azuis, então dá para fazer isso de colocar na linha do horizonte e aí depois você sentar numa cadeira, né? Então você colocar na linha do olhar na parede e até virar uma esquina da parede e aí você olhar depois sentado e em cima de uma cadeira os diferentes pontos de vista com relação àquela linha que você colocou. É um exercício interessante, principalmente para quem não estiver entendendo muito bem o conceito. E se você for fora de um ambiente, né, continua essa questão da linha da água, né, pensando em olhar. Né, não vai confundir com o mar e tudo mais. Né? A gente está pensando na altura do olhar com relação a tudo que está à nossa volta. Então, a altura da água, a altura do eye level, né, vai bater em várias questões que a gente está vendo. É aquilo que a gente tinha falado, né? Da altura da casinha, onde que vai bater. E a gente vai voltar nesse tópico quando a gente for falar de escala lá para frente. Se você olhar em algumas, né, das pinturas mais famosas da história da arte, a gente já começa a ver ali a questão da linha do horizonte. A Mona Lisa é uma das mais complicadas dela, né? Porque até dizem que a linha do horizonte ela tá diferente dos dois lados, né? Seria mais ou menos aqui, assim, desse lado e um pouco mais alta no outro, pelo que a gente consegue sentir. Aqui não dá para ver tudo da perspectiva. Até essa parte aqui é esquisita, né? Enfim, tem muita variação, mas aqui a gente consegue ver o que seria uma linha do horizonte, ou o que parece mesmo. Então ela não bateria. Mas no Van Gogh aqui a gente consegue ver mais ou menos onde estaria, a gente consegue sentir já a altura do olhar, a gente está por cima dessa cidade, você vê que a maior da linha da água lá que a gente falou, a maioria da cidade aqui estaria embaixo d'água, porque a altura do olhar está batendo nas montanhas aqui e também, né, pensando na altura da catedral aqui, está bem alta com relação à catedral. Acho que dá até para ver um pouquinho de água, né, como se fosse um horizonte aqui atrás. Não sei exatamente se é isso ou se é uma montanha mais distante. A gente consegue estimar mais ou menos onde estaria. Mesma coisa aqui com o Caspar David Friedrich, né? Você consegue ver mais ou menos, ou vai bater talvez até com a própria linha do olhar do observador. Eu acho que não, acho que é um pouquinho mais baixo aqui, né? Então a gente estaria, na verdade, até fazendo uma imagem
que é abaixo da linha do olhar da figura principal. E no Botticelli aqui é a mesma coisa, né? A linha do horizonte está aqui no meio da imagem e aí as figuras vão respeitar. A gente vai olhar para cima, para as partes que estão em cima, então a gente vai ver a parte de baixo do queixo, muitas vezes, dependendo do ângulo que tiver a cabeça, e a gente vai ver a parte aqui olhando para baixo, a gente está vendo essa concha, a gente está vendo dentro dela. Então a gente está vendo a parte superior dela. Então, relembrando aqui, sendo bem chato com isso, a gente vai falar disso várias vezes. Onde está a linha do horizonte, né? Quão alto está o eye level, a linha da visão, o que está acima e o que está abaixo da linha do horizonte, e quão rápido são as convergências. Nesse caso aqui, a gente nem tem convergências muito claras para a gente ver para ajudar, tá? Mas a gente consegue, as outras perguntas, a gente consegue já começar a responder, tá? E falando em convergência, vamos focar mais nisso agora. Tem alguns exemplos aí, acho que são do terceiro capítulo do livro, que voltam e entram mais na questão de um ponto de fuga, né? As linhas paralelas, e a gente vai falar de novo aí da linha do trem, todas as linhas paralelas no mundo real, a gente estando numa situação que a gente está, né, olhando paralelo a elas também, então a linha da visão ela está vindo paralela nessa direção aqui, a gente vai ter a sensação de que o que está mais longe da gente vai ficando cada vez menor. Então, consequentemente, vai se encontrar num ponto lá na frente. Então, isso vale aqui para as linhas paralelas e para as linhas do trem, né? Se a gente pegar um plano da imagem ou tirar uma foto, a gente vai ver esses elementos diminuindo. Se a gente olhar de cima, eles são paralelos no mundo real, né? Então, isso vai acontecer para tudo. Isso vai acontecer para a rua, assim como a gente tinha visto, para as linhas aqui no poste, para as linhas na cerca aqui também estão convergindo, porque elas são paralelas, e mesmo elas estando na vertical, vai convergir do mesmo jeito. São as linhas da janela, dos prédios que a gente viu, isso vai acontecer para tudo, e vai se encontrar lá onde a terra encontra o céu, né? Principalmente quando a gente estiver num descampado, assim, planícies muito, muito longas, a gente não tiver morros, não tiver inclinações. Como a gente falou, se a gente estiver olhando reto, né, com relação ao chão, então a gente não está olhando nem para cima e nem para baixo, né? A câmera não está inclinada para cima ou inclinada para baixo, a gente vai ter uma situação que as verticais elas vão estar paralelas a essa nossa linha da visão. Aí elas, na verdade, vão ser perpendiculares à linha da visão e paralelas ao observador. Então elas não vão convergir. Se a gente começar a olhar para cima, assim como a gente viu em algumas imagens lá do MASP, a gente vai ver algumas depois de novo nos exemplos, começa a ser uma situação de 3 pontos de fuga, onde as linhas do chão começam a convergir e as linhas verticais, as horizontais, né, que começam a convergir, e as verticais também começam a convergir. Se a gente estiver olhando para cima, elas vão se encontrar num ponto lá em cima. E se a gente estiver olhando para baixo, elas vão se encontrar num ponto lá embaixo. Mas isso é papo para outro dia, só para entender essa relação com a vertical, tá? A gente pode fazer o desenho de entender isso um pouco melhor desenhando na janela, numa janela de vidro, né, entendendo as linhas. O importante é que o ponto de vista tenha que ser o mesmo. Então aqui é bem legal esse esquema, porque pegou meio que um papel com um furo para ser por onde vai olhar para desenhar, né? Um lugar que seja a distância realmente a mão consiga se mover, porque se você mudar de lado, se você for de um lado para o outro, o ponto de vista muda completamente. Então tem que ser o mesmo ponto de vista para você entender onde está a linha do horizonte, as convergências, o que está indo para onde, né? Fica muito mais fácil fazendo uma foto, porque ela já é estática, e se você mudar de lado, né, você não vai sentir essa diferença. Então, super aconselho riscar mesmo, e a gente vai ver esse exemplo daqui a pouco, para encontrar a linha do horizonte, para encontrar as convergências e começar a entender um pouco mais nas fotos, desenhos de outras pessoas e começar a trazer um pouco disso para o seu próprio trabalho. E dá para fazer artes incríveis pensando só em vertical e não tendo convergência muito clara, né? Aqui até no Ivan Earl tem uma convergência no chão, né? Que quis colocar um ponto de fuga aqui, mas o resto é tudo verticalidade, né? Esse exemplo aqui é do Perspective Made Easy. Então você vê que as árvores são todas verticais aqui e
a gente pode ter um mundo de informação ali. E o Ivan Doyle usa muito isso na arte dele, tanto o horizontal quanto o vertical e esse jogo nas composições, que é incrível. Então a gente não precisa necessariamente ter perspectiva para estar funcionando tudo na nossa imagem. Mas a gente pode pensar aí, agora, né, a gente já tem muito mais informações, a gente começa a pensar naquelas convergências todas que a gente está. Então a linha do chão aqui e da calçada, ela está convergindo lá num ponto. Então eu vou jogar um monte de linhas aqui e entender, né, como que elas estão se comportando. Então eu vou lá achar o ponto de fuga. Só que é aquilo que a gente falou, como a gente está na altura ali mais ou menos de uma pessoa, né, se a gente pegar aqui, todas as linhas estão batendo mais ou menos na altura do olhar, e você vê que até quem está lá longe está batendo mais ou menos na altura do olhar, a linha do horizonte, né, que foi a junção dessas linhas que estão convergindo. Só que aqui, a pessoa tirando essa fotografia quis mostrar um pouco mais dos prédios. Então ela inclinou ligeiramente a câmera para cima. E aí, consequentemente, as verticais elas começam a convergir também para um ponto de fuga lá no meio aqui. Nesse caso, como a gente está falando de uma situação em que essas linhas todas são paralelas à linha da visão, a gente está falando de um sistema de um ponto de fuga. Né? Então, está tudo indo para o mesmo ponto lá. E aí, o terceiro ponto de fuga também vai estar acima do primeiro ponto. Né? Num sistema onde todas as linhas são paralelas à linha do olhar. Depois a gente vai retomar isso e falar mais sobre outras questões, mas entenda isso agora. Né? Então, se a gente tiver um sistema de um ponto de fuga, se a gente inclinar para cima a câmera, vai aparecer um terceiro ponto e ele vai estar em cima desse ponto de convergência na linha do horizonte, tá? Mas isso é, de novo, para outro momento. E a gente pode aí brincar muito com essa verticalidade, pensando aí no Spider-Verse, que usou bastante isso. Você tem até uma convergência contrária aqui, porque a câmera agora ela está inclinada para o outro lado, né? Então a gente tem uma convergência para cá, para baixo, né? Quase que um 3 pontos, só que é um 3 pontos completamente invertido na orientação que a gente está acostumado a ver. O que é muito legal, dá uma sensação esquisita, né? Mas tem tudo a ver com a direção da câmera e como a gente está vendo a cena como um todo. Então vamos lembrar os pontos e aplicar mais uma vez. As duas linhas, né, do trem ali, elas são paralelas. Então, tudo que é paralelo, se a gente está olhando ali em perspectiva, vai se encontrar num ponto, né? Ou parecido com um ponto. Você vê que tem uma repetição dos conceitos aqui mais uma vez. Quando duas linhas paralelas, né, se encontram num ponto, todas as linhas paralelas, a gente viu isso acontecer com a cerquinha, a linha do trem e o poste, né, as linhas, todas vão para o mesmo ponto, que é tudo indo para o mesmo lugar, tudo é paralelo, então as distâncias entre todos eles vão cada vez ficando menores e chegando no ponto final lá. Se a gente voltar aqui naquele desenho, olhando aqui, né, você vê essas linhazinhas da cerca, do trilho do trem e também dessa simplificação aí do poste, porque o poste nunca é reto assim, né? Normalmente você tem um abaulado entre os dois. Você tem todos esses pontos que são paralelos na vida real se encontrando lá na frente. Esse conceito é muito legal até para escala, né? Pensando o tamanho do poste, você vê que ele vai reduzindo até lá na frente, mas a proporção do que está embaixo para o que está em cima da linha do horizonte, esse B esquisito que eu estou desenhando aqui, ele vai se manter meio parecido, né? Então aqui vou deixar até diminuir um pouco o nosso brush. Você vê que o B lá no fundo ele é a mesma coisa, a mesma proporção, só que em posições diferentes. E isso vai ser muito legal para pensar o desenho lá na frente. A mesma coisa aqui, né? A proporção para a linha do horizonte continua a mesma, só que nesse vazio. Né? Se a gente pensar o que está nesse ponto, a distância para o horizonte vai ser a mesma. Isso vai ser muito importante lá na frente para a gente construir grid. Tá? Então já começar a lembrar disso, porque é igual a parede. Se a gente tivesse algo que fosse da altura exata da linha do horizonte, todas as linhas, né? Aqui está um pouco torta a imagem, não vai. Deixa eu pegar um pouco mais inclinado aqui. Todas as linhas, né, iam tá retas, né? Se eu tivesse uma cerquinha bem na altura da linha do horizonte, ou se eu tivesse
linha de força passando mais ou menos nessa altura do poste, ia estar tudo reto. Tá? Então é importante ter esses conceitos na cabeça porque a gente vai voltar muito neles lá na frente. Quando você olha para baixo, né, você olha para os seus pés, você vê, vamos falar de trilho do trem, né, você vê o trilho do trem exatamente do tamanho real, né, você está olhando 100% para baixo. E você vai começando a subir o olhar para ver o que está mais distante de você. É exatamente essa questão que gera a distância da perspectiva. Né? O tamanho que as coisas chegam no seu olhar. Um lápis, por exemplo, que vai estar, né, uma caneta aqui, vou pegar um lápis aqui. Né? Se ele está aqui perto da câmera, ele fica com um tamanho. Se ele está mais distante da câmera, ele vai ficando menor. Ele é o mesmo lápis, mas ele parece muito menor do que se eu coloco perto da câmera e longe da câmera. É a mesma ideia, é o trilho do trem. Né? Se ele vai chegando mais perto, eu vou olhando mais para baixo. E se ele vai distanciando até um limite que ele vai estar tão longe que ele vai ser um ponto, né? Esse lápis. Então é importante ter isso em mente. E essa última questão do Picture Plane, eu vou ser muito sincero, em 10 anos aí quase dando aula de desenho, para mim o conceito do Picture Plane ele mais confunde do que qualquer outra coisa, mas é basicamente na teoria ele é um plano que tem entre o artista e o objeto, basicamente onde está sendo desenhado. A melhor explicação é a janela de vidro, né? Se eu estivesse desenhando onde é a janela, os elementos estariam ali daquele ponto de vista. Lembrando que é um único ponto de vista, senão as coisas se mexem, né? O ponto de vista acaba influenciando a imagem como um todo. Se eu fizer uma pintura, como esse exemplo aqui do Alexandre Heider, lá no Instagram dele, vou até colocar na descrição do vídeo aqui para vocês seguirem o Ale também. Né? A pintura dele, ela bate com o ambiente, você vê até os galhos praticamente se encaixam aqui. É como se esse fosse o picture plane, o plano da imagem. Eu, como observador, estou numa posição, olhando aquele elemento, estou pintando num ponto que seria considerado o meu plano da imagem. É como se eu estivesse pintando na janela, né? E estivesse pintando por cima e depois eu tenho isso na minha mão. Então, o Heider, ele faz isso no olho. Ele pega ali um recorte, que seria o picture plane dele, e traz para o plano onde ele está pintando. E aí você consegue essa sobreposição, né, aproximada de um sobre o outro e parece que está tudo no mesmo lugar. Né? Já tem até uns vídeos na internet que fazem isso por querer, né, como meme, assim, pintam uma coisa na árvore e a pessoa passa por trás, assim, tem umas brincadeiras assim. Tá? Então é isso, o conceito do Picture Plane é basicamente esse, mas ele complica mais a situação do que qualquer outra coisa. Eu acho que você não precisa mergulhar muito no que ele é para entender perspectiva. Vamos lá, em termos de exercícios, né, ele fala primeiro para desenhar, né, o top view de uma pessoa numa mesa muito longa. Né? Então a gente vai ver a mesa ali de cima, né, a quina da mesa aqui e a pessoinha aqui. Né? Então, basicamente isso. E aí, quando você vai desenhar em perspectiva, é entender que a parte que está mais perto de você vai estar maior do que a parte que estiver mais longe do que você. É praticamente isso aqui, né? Essa mesa vai estar indo para o infinito. Se ela fosse longa o suficiente, ela se encontraria num ponto lá na frente. Então, é mais ou menos esse o conceito. O segundo exercício eu não recomendo, tá? Esse livro é de 1939, se eu não me engano. Então ele fala para parar no meio de uma rodovia e desenhar o que você está vendo, tá? Não recomendo, mas a gente pode desenhar como uma linha paralela, assim como a gente viu em vários exemplos aí. Depois adicionar uma calçada, adicionar fios de telefone na lateral, todos retos e paralelos para simplificar um pouco no começo, e uma cerca também reta e paralela, todos vão se encontrar no mesmo ponto, assim como a gente tinha visto no exercício. E o outro desenhar, né, uma linha do trem, estando no meio, né, da linha, também não recomendo nos dias atuais, mas dá para a gente pensar, né, no desenho fictício aí, ou pegando uma foto de referência, e a gente mostrar, né, uma rodovia cruzando lá na frente. Uma vez que a rodovia ela vai ser perpendicular à linha da visão, visto de cima,
Então a gente pode pensar que ela vai ser reta nessa situação de um ponto de fuga. Então vai ser simplesmente uma rodovia cruzando e, né, o trem muda ali um pouco, para ali um pouco, não para, né, mas ele muda um pouco como ele quando está na estrada e depois volta ao normal. Também dá para pegar fotos disso e fazer estudos, tá? Para continuar, eu vou pular um pouquinho com relação à sequência do livro e nós vamos só entender esse conceito de achar os pontos de fuga. A gente pode pegar uma régua e até estender, se a gente tiver algumas fotos e quiser achar o ponto de fuga. Eu super recomendo traçar com uma canetinha para entender um pouco melhor, pegar de revista, foto e tentar achar os pontos de fuga com a régua. Eu faço muito essa questão de clicar no Photoshop, segurar o Shift e clicar em outro lugar também para achar a direção, ou usar a Line Tool, né, que é você pega uma linha assim e gera uma linha. Então tem várias formas de fazer e no tradicional dá para fazer com uma régua. Às vezes vai precisar de um papel por fora, né, da foto ou da imagem de revista que você recortou e tudo mais, mas você consegue, né, colocar um papel por baixo e achar essa linha do horizonte, até desenhar, e dá até para fazer que nem foi feito aqui, com pregos, né, e colocar um barbante. É uma forma até de desenhar, né, de usar o barbante como uma linha, colocando os pregos onde vão ser os pontos. A gente vai falar isso, né, no próximo vídeo, que é a relação da proximidade dos pontos de fuga. Não vou entrar nessa questão hoje, mas normalmente eles vão estar fora da sua página, então fica um pouquinho mais difícil de achar os pontos de fuga realmente se a gente não conseguir estender o desenho. Então vamos lá. Eu tenho 5 exemplos de fotos para a gente ver e alguns exemplos também de artes. Tá? Vamos cada um deles com calma e a gente vai acelerando aos pouquinhos. Esse é muito legal, dá para ver meio que uma linha do horizonte pela janela, então vai ajudar bastante a gente nessa construção. Já podemos pensar nas nossas perguntas lá, né? Onde está a linha do horizonte, quão alto está a linha do olhar, onde que a gente está, se a foto está sendo tirada da linha, né, da altura mais ou menos do olhar de uma pessoa, né, e qual que é a altura, esse eye level. Né? O que está acima, o que está abaixo da linha do horizonte. Vou repetir essas perguntas várias vezes. Vamos junto. E quão rápido as linhas estão convergindo e se os pontos de fuga vão estar fora. Aqui a gente está falando de situações de 2 pontos de fuga, então as convergências vão ser para múltiplos lados, mas dá para a gente entender os conceitos também. Tá? Então se a gente pensar nessas linhas aqui, primeiro, a mesa a gente está vendo o tampo, né? Então ela está abaixo da linha do horizonte. E a luminária aqui em cima a gente está vendo a parte de baixo, então ela está acima da linha do horizonte. Aqui a gente já não consegue ver muito bem, né? Porque está um pouco longe, pequeno, já dá difícil para a gente ver. Mas a gente vê um pouco da linha do horizonte lá fora e a gente consegue estimar mais ou menos pela altura de uma pessoa aqui. Então dá para eu começar a chutar mais ou menos onde é que está. Se eu começar a traçar as linhas, então começar a puxar essas linhas que estão indo para um ponto de fuga do lado de cá, ou as linhas laranjas que se encontram num ponto de fuga aqui, eu acho a linha do horizonte. Agora começa a questão, está inclinado ou não essa câmera? Essa linha do horizonte vai estar inclinada ou não? Nesse caso, acho que não, mas até dá para pensar que tem um pouquinho. Mas pode ser que colocou um tripé no chão, então está bem nivelado essa câmera, e aí, consequentemente, está bem retinha a linha do horizonte. Senão, você vai ter um pouquinho de inclinação. Isso é sempre importante de frisar. Tá? Mas achamos aqui, conseguimos fazer uma construção. Se eu quiser colocar um elemento aqui nessa cena, eu posso colocar uma caixa, né, nessa cena, pensando nessa linha do horizonte que está aqui, e construir a minha caixa aqui usando todos esse grid que a gente construiu, né, e está tudo certo, vai ficar ali super bacaninha. Minha caixa tá na perspectiva da cena. Beleza? Exemplo 2 a gente já viu, né? Mas agora é só mostrar as linhas aqui como ficaram e a gente começa a entender um pouquinho mais, né, das linhas convergindo. A linha do horizonte, mais uma vez, ela parece estar bem retinha, então talvez tinha um tripé aí ou a pessoa conseguiu deixar bem retinha a câmera para tirar essa foto. Só que a gente começa a ver que essas linhas que seriam retas, mais uma vez, tudo que está perpendicular à linha da visão, então essa aqui é a nossa linha da visão, e tudo que está perpendicular
Lembra que a gente falou lá no sistema de um ponto de fuga? Isso aí seria reto. Mas a gente começa a ver uma convergência para um lado de cá e a gente começa a ver uma convergência para o lado de lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está usando uma lente nessa câmera que está começando a chegar mais perto de uma grande angular. Então eles quiseram pegar mais dessa cozinha, então consequentemente eles usaram uma lente com 1 milímetro menor que o olho humano, né? Então, sei lá, uma 35 milímetros, alguma coisa assim. E aí você começa a ter um pouco mais dessa sensação curva, né? Essas linhas começam a querer curvar. E a gente não vê a curva aqui necessariamente, né? Porque os elementos são bem retos. Mas se a gente exagerar mais, esses elementos começam a querer ficar curvos na lente que a gente está vendo. A gente vê o uso disso bastante nos trabalhos do Kim Jung-gi, né? Ele usa bastante essa questão curva, né, para dar essa sensação de grande angular. Tem um outro artista que é o Paul Hisston, que também usa bastante essa questão da curva. Né? Então é como eu quero pegar mais do ambiente onde eu estou e até distorcer para dar essa sensação mais dinâmica na imagem, mas é isso que está acontecendo ali. Né? Se a gente volta, por exemplo, está começando a ter essa curvatura aqui, porque a gente está usando uma lente que é de uma angulação, de uma milimetragem menor e, consequentemente, de um ângulo maior. Depois eu quero falar mais sobre isso, descer em alguns detalhes, né, usar até alguns elementos. Tem exemplos muito bons no próprio Frame Perspective, o Scott Robertson fala um pouquinho disso no How to Draw, então tem umas coisas bem legais lá também, mas aqui a gente está vendo dessa forma. Terceiro exemplo, a gente também já viu, né? Só jogar as linhas aqui para tá tudo certinho. A gente tinha olhado lá atrás, então temos uma convergência para cima, só para relembrar, porque a câmera está ligeiramente inclinada para cima. Quarto exemplo, a gente também já viu lá atrás, mas quero agora trazer as linhas mais uma vez. Então trouxe todas as linhas da imagem, elas parecem convergir para esse ponto. Parece estar razoavelmente nivelado aqui, pode estar um pouquinho inclinada para um dos lados. E as verticais, a gente vê uma inclinação também. Então essa câmera, mais uma vez, ela está inclinada um pouco para cima, até para pegar mais desse céu aqui, né, do ponto onde estamos. Estou inclinando a minha câmera um pouquinho para cima e, consequentemente, as linhas vão começar a convergir para um terceiro ponto lá que fica acima dessa linha do horizonte. Como ela está pouco inclinada, vai ser lá em cima mesmo que vai convergir. Então isso é uma das coisas que é mais importante, tomar muito cuidado quando desenhando algo em 3 pontos de fuga, que a não ser que você esteja debaixo de um prédio, de um arranha-céu, virando a câmera totalmente para cima, essa sensação de terceiro ponto tende a ser exagerada na maior parte dos desenhos que eu já vi. Tá? Então tomar bastante cuidado com isso. E o quinto exemplo aqui, na verdade, é para complicar mais a cabeça, né, de todo mundo e a gente voltar nesse assunto do plano inclinado depois. Né, se a gente puxar as mesmas linhas que a gente puxou antes, a gente vai achar uma linha do horizonte mais ou menos nessa altura. Mas aí você me pergunta, nossa, mas e a linha da rua? Ela não serve para isso? Não, porque a gente está até percebendo aqui que isso é uma ladeira. Né? Essa ladeira ela tem uma inclinação, né? É uma rua, mas ela tem uma inclinação. E ela vai, como ela é paralela, né, a essas linhas aqui na vida real, ao invés dela convergir para o mesmo ponto, ela vai convergir para um ponto que é abaixo desse ponto de fuga aqui, porque ela é uma ladeira. Então se a gente olhar uma vista lateral dessa cena, essas linhas aqui vão estar aqui e a minha ladeira está inclinada para baixo. Está descendo. Então, tudo que é paralelo a essa aqui, na verdade, vai para o mesmo ponto de fuga. Essas daqui, ela é paralela só com relação ao plano, mas ela está inclinada para baixo. Então, ela vai convergir para um ponto que é fora daquele ponto ali, abaixo dele. Tá? De novo, eu vou voltar nessa questão de planos inclinados lá na frente. A gente vai falar de teto, como inclinar e tal. Não vou entrar nos detalhes que eu entrei no meu curso antigo, que é de medir os ângulos e tal, porque eu acho que é exagerado, mas a gente tem que entender como é que funciona para poder construir uma escada, por exemplo, que são planos inclinados. A gente vai voltar nisso depois, tá? Passando aqui para as referências artísticas,
né? Algumas pessoas já devem ter visto essa imagem, eu uso bastante ela, até as linhas de projeção de sombra ajudam pra caramba, tá muito bem plotada essa imagem. Então a gente consegue puxar todas as linhas aí, né? A gente vê aqui tudo que está convergindo direitinho, talvez até tenha sido feita em cima de uma base 3D para estar tão certinho assim. A gente acha, né, toda a convergência para esse lado e consequentemente a nossa linha do horizonte. Tá? Também dá para achar a linha onde estaria o Sol aqui por conta da projeção de sombra, que é esse ponto azul aqui que eu coloquei. Né? A gente pode até tirar ele aqui, né, para olhar só esse lado, mas o azul é a linha de projeção de sombra do Sol vindo aqui. Tá? Não quero complicar um pouco mais, mas de novo, tem relação sempre com a linha do horizonte. Então é importantíssimo esse conceito até para desenhar questões que não são tão diretas da perspectiva, tem a ver muito mais com a iluminação da cena que você está fazendo. Mais um exemplo muito legal, aquele primeiro era do Craig Mullins, esse aqui é do Richard Wright, também vou colocar os portfólios aí para vocês darem uma olhada, artistas incríveis, tá? E super direto, né? A gente consegue ver as convergências. Mais uma vez, a linha, né? Naquele anterior, deixa eu até voltar aqui, a gente consegue ver que a gente está dentro da cena. Né? Então a altura da linha do horizonte, pensando nessa linha verde aqui, é praticamente a linha de um observador, um pouquinho mais alto que a linha do observador. Então a gente está, né, mais ou menos uma figura teria essa altura aqui, a gente está olhando ali a cena. Na próxima, né, no segundo aqui exemplo, a gente está muito acima, né? A gente não está no plano, a gente está até num drone aqui, olhando isso bem de cima. A gente não está nem nesse lugar aqui, a gente está olhando tudo de cima. Você vê que ainda tem alguns elementos que estão acima da gente, que são mais altos que a gente, como a ponta do obelisco aqui, ou como outros prédios. Mas a gente está bem alto na situação dessa cena aqui, tá? Pensando na altura do eye level, de novo, do observador. Terceiro exemplo é um exemplo mais cartoonizado, mas só para mostrar que a mesma regra funciona. É um exemplo da Victoria Ying, eu acho que é para o Frozen, e a gente vê que funciona a mesma coisa, convergência, né? Os pontos tem um ponto mais na cena, tem um ponto para fora. Esses planos eu não sei se eles são perpendiculares, eu acho que não, acho que eles têm uma certa inclinação, mas a gente vê essa cena bem ampla e respeitando uma linha do horizonte que passa o observador aqui, quem tirou a foto, vamos dizer assim, entre aspas, o observador aqui estaria sentado numa cadeira, então a altura mais ou menos da altura do peito aqui da outra figura, então a gente estaria sentado numa cadeira, né? Abaixo, você pensar numa linha de porta aqui, a linha do horizonte também está mais ou menos na metade da porta. Então está sentado como uma pessoa sentada numa cadeira nessa cena. Então sempre legal da gente pensar onde está o observador, onde está a linha do horizonte, até onde está cheio d'água. Né? Então aqui, se tivesse tudo cheio d'água, toda essa parte aqui de baixo estava debaixo d'água e aqui em cima estava fora d'água. Mais um exemplo, agora do Cory Lofts para o Zootopia. E funciona tudo de novo. Mesma coisa. A gente está mais ou menos na altura de um observador padrão aqui, de uma figura dessas, talvez um pouquinho mais alto que algumas dessas figuras, mas você vê que a linha do horizonte está aqui e bate. Eu tenho um sistema quase de um ponto de fuga, eu tenho um pouco de convergência para esse lado aqui para um segundo ponto, não são retas, mas é quase, né? Tanto que esse ponto, a gente vai voltar nessa questão, mas a distância dos pontos de fuga já é bem clara. Eu tenho um na cena e tem um lá para longe. Aqui desse lado, quando eu tenho situação de dois pontos e um ponto está tão para cá na cena, chegando mais para um terço da cena, esse outro terço ele usou o artifício dessa vegetação porque começa a esquisitar. Porque as linhas elas começam a ficar muito distorcidas se eu jogar para aquele lado lá. E eu teria que começar a ter quase que uma grande angular e começar a convergir para o outro lado. Então ele usou a vegetação aqui também para não ter que mostrar isso. Por fim, um exemplo do James Peck, também bem inorgânica, né? Cheia de linhas retas, ajuda a gente a encontrar essas coisas. Super fácil, entre aspas, né, de encontrar as linhas e como que elas estão indo para o horizonte. Mais uma vez, a gente está super baixo aqui. Parece que
o observador está deitado no chão. Até para dar um pouco dessa sensação, né, de amplitude, e tem um terceiro ponto de fuga em algum lugar aqui que está puxando, né, eu estou com a câmera posicionada bem baixa e inclinada ligeiramente para cima, né, para dar essa sensação aí de um ambiente super amplo e mostrar mais alguns desses elementos também. Se a gente fosse pensar numa figura, a figura provavelmente seria mais alta aqui, né, pensando na escada, uma figura mais ou menos dessa altura. Então a gente está pensando que está passando mais ou menos na linha da cintura dessa figura o observador, a linha do horizonte. Então essa é a altura, né, que a gente está vendo. E por fim, mas não menos importante, relembrando só a questão do ângulo, né? Primeiro, a linha do horizonte, ela pode estar, se ela está visível na cena, ela dá uma certa estabilidade, né? Então a gente vê nessa imagem aqui, apesar de ter o ângulo de inclinação aqui, a gente sente uma certa estabilidade. Nas demais, essas daqui são do Winslow Homer, aqui a gente ainda vê um pouquinho, mas a gente vê essa turbulência toda, você vê que dá uma instabilidade estranha. Aqui eu não consigo ver a linha do horizonte também, fico meio perdido. Aqui também dá para ver um pouco, mas o mar também tá tão, né, forte que eu não consigo ver exatamente. Então foi aumentando a insegurança, né, com relação à cena. Principalmente aqui tem muita verticalidade e muitas curvas que aumentam essa tensão na cena. Então é bem legal. O Turner, mesma coisa, né? Aqui no Turner dá até para sentir uma inclinação nessa linha do horizonte e gera muito dessa instabilidade, essa estranheza. Mesmo numa pintura que tende até a abstração, né? Esses barcos e mar de tempestade que ele fazia, você vê que a linha do horizonte inclinada ela ajuda a dar essa sensação. Um exemplo mais atual do Suke, que é um ilustrador era da Riot, ou acho que é da Riot ainda, você vê que é a mesma coisa, né? Você tem uma linha do horizonte inclinada ali, na verdade um pouco menos inclinada, e você vê que essa linha do horizonte, só de ter um pouquinho de inclinação, ela já gera um dinamismo para a cena como um todo. Então, além daquelas 3 perguntas, né, que a gente se fez, né, de onde está a linha do horizonte, qual é a altura, o que está acima, o que está abaixo e quão rápido está convergindo. Essa questão do rápido da convergência também tem a ver com o posicionamento dos pontos de fuga e, consequentemente, com o ângulo da lente, se é uma grande angular ou não. Mas agora a gente também tem que pensar, está inclinada ou não e como que está influenciando a imagem. Até se vocês quiserem mandar exemplos de imagens ou imagem que vocês não conseguiram encontrar ponto de fuga, façam esse exercício e a gente vai conversando para entender um pouco mais a relação. Nessa aqui a gente podia até falar de relação de escala entre as figuras. Você vê que a linha do horizonte está passando mais ou menos na altura da cintura, né, dessa figura aqui e das outras figuras também, mais ou menos na altura da cintura e olhando ligeiramente para cima, o que dá essa sensação de escala. Então o posicionamento da câmera abaixo do que seria normal, para eu já me sentir como se eu estivesse no chão. Imagina que você é uma figura nessa cena, você tomou uma porrada do inimigo, você caiu no chão. Então você está vendo quase quando você estivesse levantando e a batalha comendo e você está mais ou menos na altura da cintura das figuras e tem essa figura enorme lá no fundo gerando essa escala. Então isso ajuda muito a dar uma sensação de dinamismo mais ainda por causa das escalas e da inclinação. Então, a gente tem que começar a pensar em tudo isso na hora de fazer uma imagem e é tudo que a gente falou hoje aqui. Linha do horizonte ou horizon line, conhecimento de convergência. Se tem uma coisa, né, esses 5 pontos que eu quero que vocês saiam daqui hoje falando, beleza, tudo que eu vou olhar agora eu vou procurar a linha do horizonte, eu vou ver as convergências das coisas, eu vou achar uns pontos de fuga, vou saber mais ou menos onde é que está o observador e qual que é a altura dele com relação a tudo. E esse ângulo, essa direção da linha do horizonte, se tem inclinação ou não, se a câmera está para cima ou para baixo, ou se ela está bem nivelada com o chão, quando eu estou olhando em fotos, ou até em desenhos e pinturas, como a gente viu agora. Estou olhando para cima ou não, vou precisar de 3 pontos ou não. Então começar a pensar isso tudo o tempo inteiro e até revisitar esse vídeo se alguns conceitos ficarem, né, meio nebulosos
e daqui para frente nós vamos cada vez usar isso mais e aplicar em várias coisas e ver muitos exemplos, história da arte e tal. Então isso é só o começo, mas eu quero que, se tem 3, né, conceitos que eu quero que enfie muito na cabeça, é o que é a linha do horizonte, qual é a altura do observador e como que as coisas estão convergindo. Né? O que é e onde está a linha do horizonte e quão inclinada ela está. Né? Eu acho que a gente pode resumir dessa forma. Beleza? Eu espero que tenha sido muito informativo. Se você aprendeu algumas coisas, compartilha aí nos comentários. Se ficaram dúvidas também. E a gente vai seguindo daí, trazendo mais vídeos na temática da perspectiva, dessa forma um pouco mais digerida, um pouco mais lúdica. É isso. Vejo vocês em outros vídeos. Até mais. Tchau.